1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Quero agradecer pela recuperação do meu filho, Jonathan. Ele está melhor, exatamente, Fabiana, graças a Deus. Carlos, seja bem-vindo, está conosco. Uma Dorinha é a mãe do nosso irmão Adriano, porque eu não consigo ver a imagem, né? Então, vamos fazer a leitura da palavra. 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá. Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então, tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam sentados na parte inferior da caverna. Prestem atenção no texto. Então, os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra duas situações. Se você prestar atenção no capítulo 24 de 1 Samuel, claro, a narrativa do texto, a abertura da história, a forma que ela é conduzida, a forma que ela é ensinada para nós. Saul escolhe 3.000 homens a dedo para ir buscar Davi, porque alguém já tinha criado uma situação que Davi estava querendo tomar o lugar de Saul. Então isso aí fez com que o rei ficasse enfurecido para matá-lo. Preste atenção. Deus permite que eles estejam na caverna guardados quando os soldados vêm. Há uma situação de necessidade fisiológica. O rei vai para a caverna para fazer. É claro aqui, quando ele diz no versículo 3, parte B, Saul entrou nela para aliviar o ventre. E os homens estavam escondidos na caverna. Olha como as coisas acontecem. Deus já havia prometido a Davi. Um dos homens de Davi utiliza a palavra de Deus para estigar Davi. Olha o que ele diz, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram:
Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos teus. Imagino que Davi naquele momento desce rasteiramente, porque ele agora já era um excelente guerreiro, passa a espada, o manto está ainda sobre Saul, sutilmente ele parte, mas aquilo dói o coração. Ele sabia que não poderia colocar a mão sobre o ungido de Deus. Ele sabia que ele não poderia se levantar contra o ungido de Deus. Mesmo que Deus já havia dito a ele, mas não era daquela maneira. Então, eu entendo dessa forma como, da mesma forma que o Senhor foi conduzido ao momento de 40 dias de nos ensinar o que é depender exclusivamente de Deus no processo de oração, do jejum de Jesus Cristo, e quando ele sai fortalecido espiritualmente, o próprio Deus faz com que Satanás esteja lá esperando a Jesus, e o Satanás utiliza várias vezes de forma a palavra de Deus para fazer com que Jesus venha cair. Então nós precisamos ter muito cuidado como nós falamos, como nós agimos, porque o diabo, a palavra já diz que ele está como um leão ao nosso redor, bramando para nos devorar. Então, a sabedoria, à luz da palavra de Deus, é o que aconteceu com Daniel. Os leões estavam famintos para devorá-los. Mas quem é que estava com Daniel? Qual foi dos leões que sequer arranhou Daniel? Então, confiar em Deus, literalmente, confiar em Deus, é um processo que cada um de nós vamos ter que ter. E aí nós vamos abranger dentro de nós a experiência chamada de fé. Então, é essa abrangência de confiança em Deus e, obviamente, a abrangência de um relacionamento dessa confiança, ela é transformada em fé. Aí você volta agora para o texto para você entender como a palavra de Deus ela é rica. Em vários momentos, ela coloca personagens diferentes para nos ensinar nos dias atuais. Simples e fácil. Nos ensinar, nos instruir. Então, no manancial que temos adotado desde o princípio, capítulo 1 de 1 Samuel, ele vai tratar sobre isso e tem um tema que ele diz: pessoas de honra. Pessoas de honra. E então disse a seus soldados, versículo 6, que o Senhor me livre de fazer tal mal ou tal coisa ao meu Senhor. De erguer não é Senhor Deus, é Senhor que está sobre ele, acima dele. De erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do ou pelo o Senhor Deus. Então, vamos fazer a leitura. Eu já fiz o introito dessa manhã. Vamos fazer a leitura do manancial. Nós vamos parar no momento. Não vamos ter mais o louvor agora, porque Juninho está cuidando da Ana Caroline. Nós vamos fazer alguns momentos de orações e depois a gente continua com a nossa palavra. Olha, fantástico a leitura de hoje. Ela nos enriquece a cada momento. A própria palavra do Senhor. Você se considera uma pessoa honrada? Quanto vale a sua palavra? Como você lida com a autoridade dos outros sobre você? Essas são perguntas difíceis, porém são indispensáveis para que cheguemos à maturidade espiritual. Deus deseja que seus filhos sejam pessoas que honrem a sua palavra. Se Davi tivesse escutado o conselho
de alguns dos seus aliados, dos seus soldados, das pessoas mais próximas que estavam ali dele, e tivesse executado Saul dentro daquela caverna, ele ia ser amaldiçoado por Deus. Deus iria castigá-lo, porque ele estava desobedecendo já um dos mandamentos. Nós vamos ver isso nessa noite. E é extremamente essencial nós aprendermos duas coisas que o texto nos trata nessa manhã. Ele fez nessa noite. Ele fez 3 perguntas. Você se considera uma pessoa honrada? Primeira pergunta. A segunda pergunta, quanto vale a sua palavra? Está lembrado que Mateus nos ensina da parte de Deus que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não? Não. Quanto vale a sua palavra? Como nós temos vivido nos dias atuais? Como nós temos demonstrado nosso caráter como um homem, como uma mulher recuperada de uma vida pecaminosa, mas agora de uma vida de abundância da parte do Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta. Quanto vale a sua palavra? Aí ele faz a última ou a terceira pergunta. Como você lida com a autoridade dos outros sobre você? Continuando. Deus deseja que seus filhos sejam pessoas que honrem a sua palavra. E esse processo de honra, eu tenho entendido ao longo da vida, ao longo desses 30 e poucos anos, 31, que já estamos de matrimônio com a Sueli, honrá-la. Nós temos que aprender a palavra dentro de casa, é o primeiro processo. Nós vamos honrar nossos filhos, honrar a esposa ou a esposa, o próprio Deus que nos ensina a ser sacerdócio do lar, e aí a gente consegue tirar de dentro para fora, para as outras casas, para as outras famílias. Quando a gente entra na igreja, nós vamos aprender mais da palavra de Deus, mas nós já vamos trazer para a igreja o que nós aprendemos do nosso Deus na convivência dentro do nosso próprio lar. Ou seja, o Senhor nos ensina de dentro a mudança espiritual. Ela é visível ao homem. Ela é de dentro do homem para fora. Você só consegue ver a transformação no processo que você vê a caminhada dele, que é o chamado de testemunho. A vivência dele é que você consegue ver a transformação daquela pessoa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é extremamente importante a gente aprender esse desejo. E essa palavra eu quero conduzi-la nessa noite da seguinte maneira. Quando nós aprendemos a honrar dentro de casa esposa, esposo, esposa, esposa e filhos, há um mandamento que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Então, a mudança hoje, como os filhos falam com os pais, como eles se tratam, onde está a honra aos pais? Eu vou voltar para essa mensagem de hoje, ela é extremamente rica. Você, quando começa a aprofundar, a estudar a palavra, é muito mais apenas dizer assim: não, Saul estava lá fazendo aquilo, o 2, e Davi tinha a oportunidade de danar a espada no pescoço. Não, não é isso. É o processo de obediência que está acima de tudo isso. Porque Deus colocou Saul numa situação onde Davi tinha tudo para degolá-lo. Agora Deus queria saber onde estava a obediência de Davi. Era em ouvir ou cumprir tudo aquilo que ele foi ensinado ou preparado. Então, meus amados e queridos irmãos, quando eu falo assim de você exercer o padrão cristão dentro de casa e extrair para fora, você levar para a igreja, para o seu trabalho, é o que eu quero dizer assim, que a igreja ela tem que não se acomodar ao mundo do jeito que está, mas ela tem que transformar o mundo pelo que ela é. Quem nos ensina isso? A própria palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro. Transformados pela renovação do Espírito e não nos vamos conformar com este mundo ou com esta era,
Não é assim que ele nos ensina? Então, o que eu quero trazer para você nessa noite é que nós precisamos mudar a cultura. Não é trazer os problemas de fora, nem para dentro de casa, nem para dentro da igreja. Mas é conhecer a palavra de Deus através desse culto, chamado culto doméstico nesse momento, quando estamos estudando a palavra de Deus. Aprendê-la dentro de casa, amar, respeitar e cuidar. São votos que nós fazemos na hora do matrimônio. Você promete amá-la, você promete respeitá-la, você promete cuidá-la. São votos que nós fazemos. Eu lembro disso. E nós dizemos sim. Às vezes, o sacerdote que está lá, ele indaga de novo. Não ouvi. Aí faz você dizer sim bem alto. Tem alguns até que riem. Mas é um voto que você está fazendo naquele altar ali. Então, quando você vem para dentro da sua casa, isso aí é para ser extremamente exercido. E aí você vai... A transformação da existência dessa palavra, desse voto, é que você vai levar para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua igreja, para a sua vida. Então, voltando agora, o que Davi aprendera, ele tinha que exercer e não ser influenciado por nenhuma fala paralelamente onde ele está. Onde algumas vezes nós somos influenciados a revidar, a falar, a fazer. Então, espera. Porque quem está conosco, quem é o nosso advogado, quem vai ser o nosso juiz, é o Senhor. Então, Davi, nesse momento, no momento que ele foi instigado, ele puxou a espada, imagina assim, sutilmente, ele devolve a espada para ele e há uma dor no seu coração. Relata o versículo 5. E depois ele se arrepende do ato, espera o rei sair e se grita de onde ele está. O rei olha com seus homens para ele, porque ali ele poderia ser morto naquele momento, né? Porque ele não já estava na caverna. Então você imagina 3 mil homens tampando aquela caverna ali agora. Ele ia ser morto. Ele se prostra, né? Coloca o seu rosto e mostra o processo de humildade. Voltando agora para o segundo parágrafo, é extremamente importante para um enriquecimento espiritual. Muitas pessoas não suportam ser orientadas ou mesmo submeter-se à liderança de outros. Isso eu não estou falando só no aspecto bíblico, não. Estou falando no aspecto secular também, né? Há cristãos, eu posso dizer porque eu já vi, já conheço, que são rebeldes nas empresas onde trabalham. Eles não têm nem testemunho, nem tampouco vida de cristão. Porque a todos os momentos nós não somos bestas, nem trouxas, nem tolos. Não quero dar esses sinônimos, mas a todos os momentos nós somos tratados de ovelhas. Ovelha perante todos os animais é a única que não revida. É a única que baixa a cabeça e caminha. Pode ler a história do cristianismo, que é assim. E a ovelha principal que Isaías vem falar, que os profetas anteriores vêm falar, que o próprio Moisés vem falar em relação à saída do pecado dessa terra, é a ovelha chamada Jesus Cristo. Ela foi conduzida ao matadouro em silêncio. Ela morreu em silêncio. Porque ela nos ensinou. Ele nos ensinou esse processo. Porque a nossa vitória não está aqui, mas está no céu. Alguns tentam, como Pedro naquele momento que o Senhor foi ser preso, na mesma hora ele puxou a espada. O Senhor Jesus disse, opa, não é assim. Então, voltando, só para você ver como o assunto que nós estamos tratando, ele é rico, e ele leva, nós passaremos a noite toda aqui hoje. Como disse, muitas pessoas não suportam ser orientadas ou mesmo submeter-se à liderança de outros. Precisamos entender que é impossível crescermos em qualquer área se não
nos permitirmos ser liderados se não respeitarmos as autoridades que Deus instituiu sobre cada um de nós. Essa autoridade aqui, não estou falando só que seja autoridade eclesiástica, autoridade do nosso trabalho, autoridade dentro da nossa casa, os filhos têm que saber a autoridade dos pais. Tem filhos que falam com os pais como se estivesse falando com um gato. Porque eu já vi isso. Outro dia eu indaguei, eu disse, minha filha, você está falando com quem? É minha mãe. E é a forma de você falar com sua mãe. É assim mesmo, pastor. É assim mesmo. Quer dizer, uma brutalidade na fala. E a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar os nossos pais. Literalmente, é um mandamento. Então, quando falo de essa autoridade, eu vou falar de autoridade de casa, autoridade eclesiástica na igreja, pode ser o pastor, pode ser os líderes do departamento, autoridade, vou falar agora política, apesar delas não terem muito mais pela a forma que viveu, mas nós devemos o respeito às autoridades, independente do prefeito, independente seja governador, independente seja presidente. Se eles estão nesses pontos, porque o Senhor permitiu que eles estejam. Nosso papel como ovelhas é orar. Literalmente orar. O dia que eu passei ontem, a tarde e a noite que eu passei no hospital com Pedro, o tempo todo eu estava orando ali, sentado orando. Algumas mães, olha, o senhor vai ficar aí parado, é? Se o senhor ficar parado aí, nem um médico vem lhe atender, não. O senhor tem que fazer zoada aqui dentro. Eu disse, não, calma. A hora exata, o médico vai chamar ele. Mas já faz mais de 2 horas que tá aí, o senhor está sentado aí, não vem fazer o exame deles. Deus vai mandar uma pessoa para... Quando eu terminei de falar, meu irmão, uma mulher passou com o nome exames, eu disse, é o exame de Pedro? Ela disse, não, ele não fez ainda não. Eu disse, não, nós estamos aguardando aqui desde as 2 horas. Espera aí. Ela foi lá dentro, mandou uma pessoa vir, fez o exame de sangue, fez o exame de urina dele. Eu olhei para a mulher e disse, ela quis dizer, tá vendo? Eu disse, não, tá vendo como Deus responde? Então nós temos que saber aguardar, não em homem, mas no Senhor. Literalmente no Senhor. E ontem o Senhor me fez passar 6, 7, 8 horas praticamente, sentado no hospital, esperando, orando, falando com ele, mostrando a ele, do lado dele, ali no hospital. Mas para que hoje eu possa estar com alegria no meu coração, em vê-lo já andando dentro de casa, caminhando. Mas quando a gente age como nós, preste atenção no que a palavra nos ensina hoje. Entre as histórias narradas na Bíblia, está de um grande líder do povo de Israel e como ele lidou com o princípio da honra. Mesmo em meio à perseguição, acabamos de ler, 1 Samuel capítulo 24. A leitura do texto demonstra que Davi entendia que devia honrar seu líder, mesmo sabendo que seu sucesso dependia diretamente da queda de Saul. Porque naquele momento, se ele passasse a espada na cabeça de Saul ou no peito dele furando, ele ia morrer ali, ia ficar ali. E Davi ia ser empossado novo rei. Será que ele ia ser abençoado por Deus? Será que o Senhor ia usá-lo para ser um grande general? Então são tomadas em nossas vidas que fazemos, que nós queremos utilizar a expressão foi Deus que permitiu, foi Deus quem fez, quando na verdade fomos nós que escolhemos. E outras vezes ainda é pior ainda, que nós atribuímos as coisas quando dão errada, ou os fatos quando ocorrem errado, que é o cabeludo, o Satanás. Aí tem um hábito de dizer, não, mas é o Satanás, é o diabo. Meu amigo, ele não, coitado, ele leva a culpa até demais. Pastor, não diga isso não. Eu disse, porque nós não aprendemos ainda a confiar em Deus. Então nós queremos atribuir culpa aos outros. Ou você não lembra da história, nos primeiros capítulos da palavra de Deus no livro de Gênesis, da desobediência do homem? Deus não tratou com Adão. Aliás, Deus não tratou com Eva. Ele não foi falar, ô Eva, por que é que você deu a maçã a Adão? A maçã no sentido de dizer o fruto, né? Porque não tem maçã escrito lá não. Por que é que você deu o fruto proibido para seu marido comer?
Ele não foi conversar com ela, não. Ele foi conversar com quem ele tinha deixado a determinação. E a determinação ele tinha deixado com Adão. E aí Adão, para sair de fim, disse, não, a culpa não é minha não, a culpa é do Senhor. Porque foi a mulher que o Senhor me deu, que desobedeceu e trouxe para me comer. Então, aí, quando vai falar com Eva agora, não, foi a cobra que o Senhor deixou aqui. Quer dizer, um jogando a culpa, aí quando dá errado a culpa é do cabeludo. Então, meus irmãos, meus queridos amados, acaba com isso de transferir a culpa para os outros. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Davi, ele parou a espada na hora, porque ele sabia o tamanho da responsabilidade que ia gerar depois daquele fato que ele iria cometer. Então, por isso que o versículo 5 narra claramente que o coração dele, doeu. E o coração dele doeu porque ele estava desobedecendo, mesmo que um dos seus assessores, mesmo que um dos seus soldados ali, comandantes, estavam ali, dizendo, mas o nosso Deus deu essa palavra. Mas não era o momento do uso da palavra. Da mesma forma, acabei de narrar o que aconteceu quando Jesus sai dos 40 dias de jejum e oração. Quem está à porta? É o próprio diabo para recebê-lo. E ele utiliza de quê? Da própria palavra de Deus para que o Senhor se confronte com a palavra e realize o desejo dele. Olha aí o que ia acontecer naquela caverna, se Davi tivesse escutado aquele jovem. Então, quantas vezes erramos ou pecamos por escutar erroneamente as pessoas, quando deveríamos apenas escutar a voz de Deus? Aí você vai dizer, pastor, eu não consigo entender a voz de Deus, eu não vejo a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus. Então está precisando você parar e falar com ele, porque ele te escuta. Então, no momento que você pedir a permissão para falar com ele, para conversar com ele, pode ficar tranquilo que ele vai falar com você. Mas precisa ser de dentro do seu coração. Então, o terceiro e penúltimo parágrafo, para que a gente alinhe já o fechamento da palavra de hoje. Como disse, entre as histórias narradas na Bíblia, está de um grande líder que acabamos de falar, né, de Davi, e como ele lidou com o princípio da honra, mesmo em meio à perseguição. Ele tinha todas as oportunidades. Todas as oportunidades eram favoráveis a ele dar cabo, ou ele usar a sua espada para ferir e levar à morte Saul. A leitura do texto demonstra que Davi entendia que devia honrar seu líder, mesmo sabendo que seu sucesso dependia diretamente da queda de Saul. O padrão do mundo tem produzido muitas pessoas sedentas por autoridade. Eu vi isso ontem. Quando nesse processo de quase 8 horas sentado naquele hospital, esperando a vez para ser atendido, esperando os horários de exames e do processo cirúrgico, que graças a Deus não aconteceu, eu vi as pessoas enaltecerem. Sim, mas isso aqui tem que atender, tem que estar aqui. Eu saía algumas vezes de perto, ficava noutra sala, chegavam em segurança e a gente na nossa. Algumas pessoas são conduzidas. Eu vou trazer à mente de vocês nessa noite. Lembra quando aquele governador, ele pergunta ao povo, solto A ou solto B? Lembra dos personagens? O que é que o povo estava clamando? Soltar um criminoso, um bárbaro, empreender ou sacrificar, levar à morte alguém que apenas cuidava daqueles que estavam à margem da sociedade, cuidar ou matar, melhor dizendo, alguém que cuidava daqueles que estavam cegos, leprosos, enfermos, doentes, demoniados. Porque aquele povo ali já tinha ouvido e já tinha visto a ação de Deus. Mas a inveja de alguns, o medo de perder a autoridade, o posto, manifestou-se no meio daquele povo. E o povo gritou, pedindo, solta Barrabás
sacrifica Jesus Cristo. Ainda hoje acontece isso. Muitas vezes nós somos levados, né, como onda do mar. Nós somos influenciados. Quer ver se você está dizendo... Pastor, quer ver? Eu vou te dizer agora. Basta chegar 2 ou 3 homens aqui, está no período de eleição, já começa o período eleitoral, e basta um dizer assim, rapaz, mas o prefeito podia ter... rapaz, começa cada um a falar. Nós não temos que ser assim. Independente de ser prefeito, governador, presidente da República. Nós não temos que ser assim. A palavra nos chama para ser diferente. Nós somos chamados para estar no sentido de oração. Nós somos chamados para mostrar a esse mundo que nós servimos a um Deus que está acima desse mundo. Mas preste atenção no que eu estou dizendo, se não é assim. Muitas vezes nós somos chamados... A carta de Tiago, que o pastor Manuel ia estar falando hoje, ele pediu até para que os irmãos lessem, né? Elcio, eu acabei, porque você chegou agora, mas no início da oração, seu irmão está todos os dias nas minhas orações. Você e seu irmão. Eu só quero te pedir assim, permaneça confiando, filho. Se for da vontade de Deus, Deus vai tirar o seu irmão dessa luta e vai colocar no seio da sua família. Eu só peço que você confie. Agora, confie igual do texto que eu lhe falei a semana passada, de dentro do coração. Então, voltando aqui para a palavra de hoje, o que é necessário nesse momento? E eu tenho pedido, a palavra de domingo à noite, quando abrimos a igreja, depois desse processo de quarentena, nós temos 3 textos fundamentais. Não é um recomeço, filhos. Não. Eu não aceito você dizer que é trazer... Esqueci até o texto, que se alguém souber me lembre, né? Um novo normal. Acho que é isso que dizem, né? Não, para mim não é um novo normal. Para mim é a oportunidade que Deus está nos dizendo. Olha, eu estive no comando até hoje. Ou até aqui, como diz 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Até aqui o Senhor cuidou de nós. E o Senhor está mostrando para nós, seja diferente. Seja diferente. É isso que a palavra tem dizendo. É essa palavra aqui que traz no capítulo 24 de 1 Samuel. Davi ele não ia ser diferente se tivesse escutado o conselho de um dos seus assessores. Ele ia ser igual aos outros. No momento que ele para a espada e não utiliza contra o seu senhor, ou contra a autoridade que está sobre a vida dele, ele... E é isso que eu quero te chamar a atenção. É isso que eu quero te pedir, te conclamar nessa noite, meu querido amado irmão. Preste atenção para a gente não ser como a onda do mar. Nós precisamos ter uma posição. Uma posição. As pessoas não podem tomar a nossa palavra. Elas não podem fazer da nossa palavra nenhuma ação. Até mesmo que eu fiz 3 perguntas quando iniciamos a nossa fala hoje. Você se considera uma pessoa honrada? Eu me considero. Eu confesso a você. O meu passado, eu não quero nem lembrar dele. É que meu passado não é muito feio, não. Mas eu não quero me lembrar dele, não. Eu quero me lembrar do momento que o Senhor disse assim, vem, eu quero te tratar e quero que você veja. Daquele momento que eu tomei a decisão de assumir uma vida cristã e um papel que eu jamais queria na minha vida, que era cuidar de ovelhas, jamais eu queria esse papel. Jamais na minha vida. Daquele momento que eu entendi o processo de ser tratado, de ser cuidado, aí a gente vê a diferença do poder, do amor, do cuidado, da ação de Deus. Eu só conto essa história daí para frente. Para trás não me interessa. Daí para frente. Então, para que eu possa concluir a lição, né? Honrado por quê? Porque eu sou chamado para ser templo do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quanto vale a sua palavra? A minha palavra vale ouro. Porque eu aprendi na palavra de Deus que o cristão tem que ser sim, sim, não e não. Nem meio termo, nem mentir
Porque tudo isso, a Bíblia diz, o que exceder daqui, ela vem do maligno. Então, meu querido e amado irmão que nos escuta nessa noite, ou até onde vai esse áudio, esse vídeo, depois que o irmão Leandro, da parte tecnológica da igreja, vai colocar nas redes sociais, aonde você esteja ouvindo. Nossa palavra, ela tem que ser como uma fortaleza para aqueles que escutam. Eu lembro, eu já disse isso aqui uma vez, numa das lives. Meu pai mandava eu ir para a padaria com uma caderneta. Cadernetazinho com aspiral. Era o mês todinho na padaria, porque só no final do mês, quando meu pai recebeu o salário, que ele pagava. No dia tal, ele estava aqui, ó, tinha um traço assim, dia tal, tantos pães e o valor. Era desse jeito. Isso há 45 anos atrás. E a caderneta não ficava com o dono da padaria, não. E o dono da padaria não anotava em nenhuma ficha, não. Só anotava nessa caderneta aqui. Eu levava para casa. Essa caderneta, se meu pai não tivesse honra, eu podia rasgar 2, 3 páginas daquela dali. Ninguém sabia nem a conta. Mas a pergunta de hoje: quanto vale a sua palavra? Hoje nós precisamos de fiador. Hoje nós precisamos de penhorar um bem. Eu fui fazer um empréstimo outro dia para resolver umas situações. Qual o bem que o senhor vai colocar? Se o senhor não pagar, o banco vai assumir essa propriedade. Eu disse, não, meu amigo, a minha palavra. Não, sua palavra aqui não vale, não. Ou o senhor vai trazer os fiadores que tenham valores acima do que o senhor está pagando emprestado, ou o senhor tem que trazer um bem que suporte esse valor. É esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E é essa lição da palavra de hoje que ela traz para nós. Quanto vale a tua palavra? Lembre-se que nós somos agora uma criatura transformada pela palavra do Senhor Jesus. Então eu não posso ser igual como eu era antes. Não posso viver igual como eu era antes. Porque as ações, elas gerarão dentro de nós ações ou reações a favor ou contra o reino de Deus. Concluo. O padrão do mundo tem produzido muitas pessoas sedentas por autoridades, mas poucos dispostos a aprender a honrar. No reino de Deus, contudo, esse padrão é invertido. E quem sabe aprender e valorizar seus líderes chegará mais longe, podendo receber de Deus o privilégio de também um dia ser líder. Em primeiro lugar, porque porque Davi não tinha condição de liderar nada. Porque para os seus pais e para os seus irmãos, ele era considerado, lá. Quando o profeta chegou na casa do seu pai e pediu a história dos filhos, ele não foi nem contado. Ou você não sabe dessa história? Nem contado ele foi relacionado. E aí o profeta estiga novamente. Tem mais uns? Tem. Não, eu tenho um garoto que está no campo, ele só sabe cuidar das ovelhas mesmo e do gado. Mas traga ele lá. É isso aí. Porque Deus capacita quem Ele quer. Literalmente, quem Ele quer. Então, preste atenção. A forma lá ele era liderado. E o tempo tornou ele um líder. Até hoje, considerado um dos maiores generais. Então, é isso que eu quero te falar nessa noite. Aprenda a ser diferente. Aprenda a ter honra. A honrar e ser honrado. Porque isso a palavra do Senhor nos ensina. E ela cobra de nós. Concluo pela segunda vez. Qual tem sido o teu comportamento frente aos que exercem autoridade sobre você? Você age com inveja e desprezo ou com honra, aprendendo e esperando a sua oportunidade? Que o Senhor te abençoe. Aprenda a palavra.
Há um texto do Manancial, que é o que nós conduzimos. Aproveite a reflexão de hoje para orar ao Senhor pedindo um coração humilde, sempre disposto a obedecer e a honrar. Isto é extremamente importante. A palavra de Deus ela é tão fantástica que nós vivemos num mundo com inúmeros problemas. E às vezes nós queremos resolver os problemas que estão em nossa volta no mundo e não resolvemos dentro da nossa própria casa. E o Senhor nos convida primeiro a resolver os problemas que estão na nossa casa. Quando aprendemos a honrar, nós vamos honrar pai, mãe e filhos. Família. Família sadia é sociedade sadia. Famílias com problemas são igrejas com problemas. É uma sociedade doente. Pastor, dá tempo? Dá. Mas eu não falo com meu filho, eu não falo com meu pai, eu tenho um desgosto com meu irmão. Meu irmão, meu querido, eu sei o que é isso. Eu sou filho, eu sou pai. Eu sei o que é isso. Mas nós precisamos todos os dias, domingo, no meio da mensagem, eu usei um termo de uma mensagem musical que utiliza assim: todo dia o pecado vem, todo dia ele bate na minha porta para me roubar a paz, para me tirar na presença de Deus, para destruir o meu casamento, o meu relacionamento, dos meus filhos, todo dia. Porque se ele me atingir, inúmeras pessoas na igreja, ou elas se desviam, ou elas vão para outras igrejas, ou elas esfriam. É normal. Apesar de que eu não sou alicerce para ninguém. A Bíblia diz que o alicerce chama-se Jesus Cristo. Mas eu sou o líder. E o líder, queira ou não, ele é olhado. Todos os dias ele vai para a muralha. Ou para Berlinda, se você achar melhor. E como é que está a vida do líder? Serve de exemplo? Essa pergunta eu fiz a mim, antes de começar esse texto com vocês hoje. Essa mesma pergunta eu faço a você hoje. Né? Como você tem sido líder na sua casa? Né? Como a sua esposa tem lhe honrado? Estou falando honra. De trair um ao outro, não. É honrar mesmo. É você cuidar dela. As pessoas veem, passa 10 anos sem ver você, quando vê, rapaz, você está mais bonito. O que é que está havendo? Sabe o que é isso? É o trato do amor dentro de casa. Porque a gente consegue ver as pessoas, quando a gente passa um período sem vê-la, aí quando a gente olha, assim, vixe, como a mulher está velha. Viu o jeito dela? Olha o jeito dele. Vê como é que convivem dentro de casa? Se não é uma guerra. Então, esse é o momento, como diz a última palavra, nós vamos concluir agora. Aproveita a reflexão de hoje para orar ao Senhor, pedindo um coração humilde. O coração soberbo não alcança a glória de Deus, mas os humildes, a palavra diz que eles herdarão a vida eterna. Sempre disposto a obedecer e a honrar. Se Davi aqui não tivesse obedecido a palavra, nem honrado ao seu superior, seu rei, ele tinha dançado na sua vida. Nós perdemos muitas oportunidades, até mesmo dentro da igreja, porque nós damos ouvidos à voz que não é do Senhor. Então, eu quero concluir pedindo a você assim: ore, fale com Deus, fale com Deus, converse com Deus, para que a história mude e Ele escreva uma nova história em nossa vida. Fica na paz, uma noite abençoada e assim uma noite restauradora para os que precisam, que o Senhor venha ser o médico na vida daqueles que necessitam, como do irmão Edson, como da Socorro e da mãe da irmã Rose. Deus tem sido para nós, né, nesse momento de enfermidade com o Pedro. Já mostrou que Pedro está bem melhor, já não está mais inchado, onde poderia ser o estrangulamento do apêndice. Então, graças a Deus.
é viver na dependência de Deus. Eu tenho aprendido isso. Literalmente eu quero dizer que eu tenho aprendido isso. Então, Deus é maravilhoso. Né? Peço a todos, aproveite, se você tem um manancial, releia. O tema é pessoas de honra. Você é uma pessoa de honra. Diga amém. Diga amém onde você está. Você é uma pessoa de honra. E nós somos chamados para ser honrados e para honrar. Então vamos concluir. Nós vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais um dia. Querido e amado Deus, mais uma vez colocamos o Edson em Tuas mãos, para que o Senhor use a equipe que está naquele hospital, Senhor, para cuidar dele e dos demais que lá estão. Ainda assim pedimos a oportunidade, Senhor, de quando os Teus filhos forem falar contigo, abrir o seu coração, Senhor. Ensina, cutuca, para que abram verdadeiramente os seus corações, para que o Senhor possa limpar tudo que seja necessário, para que assim possamos entender a quem honrar e quem de direito ser honrado. Não permita, Senhor, que venhamos ouvir vozes, conselhos, falas que não vêm do Teu Espírito, mas fala ao nosso coração, para que a nossa caminhada seja luz, para que a nossa caminhada seja o que diz a Tua palavra. O Senhor está conosco todos os dias e em todos os momentos. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. A todos tenham uma semana de paz, que o Senhor esteja protegendo e guardando a cada um de nós. Fiquem com Deus. Eu estarei de volta na quinta, em virtude desses dias ter sido de enfermidade. Então o pastor Emanuel, ele permanece essa semana, segunda, quarta e sexta e sábado. Mas eu quero te fazer um convite. Domingo, Escola Bíblica, 9h30 da manhã. E também te pedir, quinta-feira, o irmão Leandro, juntamente com outros irmãos, como Carol Claudino, outros irmãos responsáveis, posso pecar pela esquecer de algum, vou estar abrindo uma lista de quem vai estar presente no culto. Então, até quinta, nós vamos preencher. Se houver o número de inscrição acima de 65 pessoas, nós iremos ter 2 cultos. Um primeiro culto e depois o segundo culto. Nós vamos já tratar dos horários, tudo bem direitinho. Mas só se houver inscrições acima de 65. Não dizer assim, como algumas pessoas ficaram ligando para mim, colocando no meu zap, no WhatsApp, pastor, vai ter 2 cultos, vai ter 2 cultos, vai ter 2 cultos. Só teve um culto. E eu procurei ele domingo, ele não estava lá numa igreja. Olha aqui é a palavra de hoje. Tá vendo? Então, vamos ter calma. É uma logística muito grande para 3, 4 pessoas organizar os 2 cultos. Tem que limpar a igreja, esterilizar todas as cadeiras, deixar tudo pronto. Os 2 ministérios de louvor. Então, claro e evidente, para mim, 2 cultos seria ideal, porque eu veria o povo todo na casa do Senhor. Mas, cabe a você entender se deve ficar em casa. Quero pedir desculpas, nós tivemos problemas na parte tecnológica, mas já está sendo resolvido. O irmão Leandro e outros irmãos já estão trabalhando para que o áudio seja perfeito e a imagem também. Então já estão comprando equipamentos para que domingo, se der tudo certo, se chegar a tempo, os equipamentos, a transmissão será perfeita. Você vai ficar em casa ouvindo a palavra e nós vamos estar lá glorificando o nome de Deus. E aí nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Uma noite de paz, em nome de Jesus.